Você já ouviu falar de uma história na Bíblia que parece mais um roteiro de série polêmica do que um relato sagrado? Duas filhas, um pai embriagado, uma decisão desesperada para manter a linhagem da família. Não, isso não é ficção. Isso está escrito na Bíblia. E é muito mais chocante do que você imagina. Mas por que alguém tomaria uma atitude tão extrema? O que poderia levar duas jovens a se deitarem com o próprio pai? Hoje, no Gospel Secrets, vamos abrir esse capítulo sombrio da história de Ló, um dos personagens mais enigmáticos do Antigo Testamento, e expor um segredo escondido entre as páginas do Gênesis. Será que foi só desespero? Ou havia algo mais por trás da atitude das filhas de Ló? Essa história é apenas uma tragédia familiar, ou uma revelação profunda sobre natureza humana, julgamento e graça? Se você gosta de descobrir os bastidores mais polêmicos e surpreendentes das Escrituras, já deixa seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho. Aqui a gente fala sobre o que muitos tentam esconder, com profundidade, contexto e sem tabu. Vamos juntos? A maldade de Sodoma subiu até os céus e Deus decidiu acabar com tudo. Mas, por misericórdia e por amor a Abraão, Deus envia anjos para avisar Ló. Sai daí com a sua família, agora. Imagine o desespero, a cidade sendo destruída, fogo caindo do céu, Ló fugindo com a esposa e suas duas filhas. Mas, no meio dessa fuga, algo trágico acontece. A esposa de Ló olha para trás e vira uma estátua de sal. E a mulher de Ló olhou para trás e ficou convertida numa estátua de sal. Gênesis 19, 26. Mas por quê? O que havia de tão errado em olhar para trás? Na ordem dada pelos anjos, havia um mandamento claro: não olhem para trás. Não parem, fiquem firmes no caminho. Olhar para trás simbolizava apego à velha vida, ao pecado de Sodoma, aquilo que Deus estava destruindo. E a mulher de Ló desobedeceu, seu coração ainda preso àquela cidade. E ali mesmo, no meio do caminho, ela foi julgada. Agora você deve estar se perguntando: o que aconteceu depois disso? Deus puniu essas meninas? Ló ficou sabendo? Os filhos que nasceram dessa relação, quem foram? Como isso se encaixa na história da salvação? É aqui que as coisas ficam ainda mais intensas, porque dessa relação nasceram dois povos, que mais tarde se tornariam grandes inimigos de Israel. E o mais chocante, Deus ainda usaria essa linhagem, sim, essa linhagem polêmica, para um propósito maior. Lembra que naquela época, não ter descendência era visto como uma maldição, ter filhos era mais do que continuar o sangue da família, era uma forma de manter vivo o nome, o legado e até o vínculo com as promessas de Deus. Promessas como a que Deus fez a Abraão, tio de Ló. Farei da tua descendência tão numerosa quanto as estrelas do céu. Gênesis 15, 5. Mas e se tudo tivesse acabado? Depois da destruição de Sodoma e Gomorra, as filhas de Ló acreditaram que o mundo havia sido dizimado. Para elas, a humanidade agora se resumia a 3 pessoas: Ló e suas 2 filhas. Sem informação, sem esperança, isoladas nas montanhas. O medo tomou conta. E aí vem o plano. Sim, o plano? A Bíblia não esconde os detalhes. E a primogênita disse à menor: nosso pai já está velho, e não há homem na terra que venha a nós, conforme o costume de toda a terra. Vem, demos de beber vinho a nosso pai, e nos deitemos com ele para que conservemos a descendência de nosso pai. Gênesis 19, 31 e 32. Duas jovens que acreditam que estão sozinhas no mundo e que decidem embebedar o próprio pai para dormirem com ele. Não só uma vez, mas 2. Na primeira noite, a filha mais velha executa o plano. Naquela noite, deram de beber vinho a seu pai, e entrou a primogênita e se deitou com seu pai, e ele não soube quando ela se deitou, nem quando se levantou. Gênesis 19, 33. No dia seguinte, ela vira para a irmã e diz: e sucedeu que no dia seguinte, disse a primogênita à menor: eis que ontem à noite me deitei com meu pai. Demos-lhe de beber vinho também esta noite. E entra tu, e deita-te com ele, para que conservemos a descendência de nosso pai. Gênesis 19, 34. E assim fizeram.
2 noites seguidas. 2 atos. Um único objetivo: preservar o nome da família. E Ló? A Bíblia diz claramente: ele não soube de nada. E deram a beber vinho a seu pai também naquela noite. E levantou-se a menor e deitou-se com ele. E ele não soube quando ela se deitou, nem quando se levantou. Gênesis 19:35. E agora você deve estar se perguntando: o que aconteceu depois disso? Ló descobriu? Deus puniu essas meninas? O que foi feito dessas crianças que nasceram? É aqui que as coisas ficam ainda mais intensas, porque desses atos nasceram 2 filhos. E esses filhos fundaram 2 povos inteiros e conceberam as 2 filhas de Ló de seu pai. E deu à luz a primogênite um filho, e chamou o seu nome Moabe. Este é o pai dos moabitas, até o dia de hoje. E a menor também deu à luz um filho, e chamou o seu nome Ben-Ami. Este é o pai dos filhos de Amon, até o dia de hoje. Gênesis 19:36, 38. 2 povos nasceram dessa história: os moabitas e os amonitas. E se você acha que isso foi apenas mais uma nota de rodapé bíblica, você está completamente enganado. Porque esse episódio, que começa com 2 jovens isoladas nas montanhas, termina com o nascimento de 2 povos inteiros, que mais tarde vão se tornar inimigos mortais de Israel. Mas o mais surpreendente de tudo? Deus não cancela histórias, mesmo as mais escandalosas, inesperadas e improváveis, podem fazer parte de um plano muito maior. A história das filhas de Ló é desconfortável, é intensa, é polêmica, mas ela também é um espelho de como, mesmo em meio ao caos, à ignorância e ao desespero, Deus ainda pode transformar uma semente impura em um fruto redentor. A Bíblia não é feita só de heróis perfeitos e milagres gloriosos. Ela também é feita de gente real, com decisões absurdas, erros terríveis e consequências eternas. E talvez o maior ensinamento aqui seja: Deus não usa só histórias lindas. Ele usa histórias reais. Histórias que chocam, histórias que machucam, histórias que começam tortas, mas que, nas mãos dele, ainda podem gerar um propósito. Agora me diz, você ficou curioso para saber o que aconteceu com os filhos das filhas de Ló? Quer descobrir quem foram os moabitas e os amonitas e como eles se tornaram peças importantes ou problemáticas na história de Israel? Então comenta aqui embaixo. Quero a continuação dessa história. Se tiver bastante gente pedindo, eu trago o próximo capítulo aqui no canal. E se você gostou desse vídeo, não se esquece de se inscrever aqui no canal, porque toda semana eu trago histórias reais, chocantes e inesperadas da Bíblia, que talvez você nunca tenha ouvido com esse olhar. Ativa o sininho para não perder nada e já deixa o like para ajudar esse vídeo a alcançar mais gente. E se você está pensando em comprar uma Bíblia nova, seja de estudo ou para devocional, eu deixei alguns links com opções lindas e com preço bom no comentário fixado aqui embaixo. Aproveita e dá uma olhada. Até o próximo vídeo. Beijinhos Gospel Secrets!